Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre a nossa primeira aula de soluções. Acredito eu que nós vamos dividir aí esse tema em 3 partes, para poder falar sobre tudo de soluções, concentração de soluções, diluição, mistura e entrar na parte de estequiometria, abordando aí o tema de soluções, que a gente vai fazer bastante exercício sobre isso. Tá bom? Então, aí eu vou dividir em 3 partes para ficar bem tranquilo, tá? Vamos lá para a nossa primeira parte, então, da aula de soluções. Vai ser bem legal. Primeiramente, a gente tem que entender o que são soluções, tá? Soluções são misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias puras. Ok, disse tudo, mas não disse nada. O que são substâncias puras? Substâncias puras são aquelas que são constituídas de apenas um tipo de composto. Por exemplo, se eu tiver um recipiente contendo apenas gás oxigênio, O2, ali naquele recipiente eu tenho uma substância pura, porque só tem o composto O2. Se eu tiver dentro de um recipiente contendo apenas água, H2O, moléculas de água, tá? Não é a água que a gente encontra na natureza, porque a da natureza tem sais minerais misturados, né? É água de laboratório ultra pura, que só tem H2O, substância pura. Se eu tiver ali no meu recipiente contendo apenas CO2, vai ser uma substância pura. Se eu tiver uma barra de ferro, só tem ferro, não tem mais nada, átomos de ferro. Aquela barra de ferro é uma substância pura, só tem átomos de ferro, tá? Então, substâncias puras só tem um tipo de composto. Beleza. Esse composto pode ser uma substância simples, como o gás O2, composta de um tipo de elemento químico, né? Ou uma substância composta, como o gás CO2, que tem 2 tipos de elementos químicos. Ok. E o que é uma mistura homogênea? Né? Primeiramente, o que é uma mistura? Misturas são composições de mais de um tipo de substância pura. Então, toda vez que eu pego 2 substâncias puras ou mais e misturo, eu tenho uma mistura de substâncias. Essa mistura pode ser do tipo homogênea, ou seja, quando eu olho para ela, eu observo uma coisa só, né? Ela é uma única fase, ou essa mistura pode ser heterogênea. Quando eu olho para ela, eu consigo distinguir pelo menos 2 substâncias. Eu tenho pelo menos 2 fases. Como assim? Mistura homogênea. Eu olho aqui, ó, por exemplo, para a capa desse caderninho e vejo uma coisa só. Não consigo distinguir os componentes aqui dessa mistura. Mistura homogênea, uma única fase. Eu olho e vejo uma coisa só. E a mistura heterogênea seria essa parte interna aqui do caderninho, né? Que eu olho para cá e vejo várias fases, né? Eu consigo ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a parte marronzinha, e 7, que é esse daqui. Então, seriam 7 fases que eu conseguiria distinguir, né? 7 coisas diferentes. Então, mistura heterogênea, certo? Então, mistura heterogênea eu consigo distinguir pelo menos 2 fases. Não necessariamente 2 substâncias, porque, por exemplo, eu posso ter água, sal e areia. Eu conseguiria distinguir 2 fases, né? Seria a água com sal, uma fase só, e a areia lá no fundo do meu potinho. Então, seriam 2 fases. Água com sal, uma fase, e areia, a outra fase. Então, a minha fase, ela pode ser uma mistura homogênea, tá bom? Vai depender do tipo de sistema que eu estou trabalhando. Mas todas as soluções são misturas homogêneas, ou seja, eu olho e observo uma coisa só, eu não consigo distinguir os componentes, tá? Bom, as minhas soluções, elas podem ser divididas, eu posso observar características específicas delas, eu posso analisar essas soluções quanto ao estado físico da própria solução,
certo? Eu posso analisar a minha solução em relação aos estados físicos dos componentes que eu coloquei para fazer aquela solução, tá? Ou eu posso analisar a minha solução quanto à natureza do soluto, que eu já vou explicar o que é um soluto, tá bom? Então, eu posso analisar aí 3 características diferentes, a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender que toda solução é composta de soluto e solvente. Então, para eu poder montar uma solução, eu tenho que ter um soluto e um solvente, certo? O que é o soluto e o que é o solvente? O soluto é a menor quantidadezinha que eu tenho da minha solução, tá? É o cara que está em menor quantidade. Geralmente, é a substância que é dissolvida, tá? Então, eu posso utilizar ou um parâmetro, que é a menor quantidade, né? Ou outro parâmetro, substância dissolvida, ou os 2 parâmetros, depende do tipo de sistema que eu estou analisando, tá? Então, o meu soluto, ele está em menor quantidade, geralmente é a substância que está dissolvida ali no meio. E o meu solvente, ele está em maior quantidade, e ele geralmente é a substância que vai dissolver esse soluto, vai solubilizar esse soluto, tá? Então, o soluto é o que é dissolvido. Por exemplo, se eu pego uma solução de água com sal, vou fazer um macarrão. Né? Vou fazer um macarrão, coloquei lá a água, botei para ferver. Coloquei o sal, eu tenho uma mistura aí de água com sal, uma solução de água com sal, uma mistura homogênea, tá? Água com sal. A partir do momento que eu coloco o óleo na água, já não é mais uma mistura homogênea, já não é mais uma solução, porque aí eu tenho uma mistura heterogênea, tá bom? Eu consigo distinguir 2 fases, né, que é o óleo e a água, então eu já não posso mais classificar como solução, tá? Só a parte da água com sal que é a solução, aí eu posso classificar. Quando eu tenho uma solução, eu tenho particulados do soluto com tamanhos menores que 1 nanômetro, 10 a menos 9, tá? Então, os solutos, eles têm as suas partículas bem pequenininhas. Isso aqui é mais título de curiosidade, isso aqui vocês não precisam decorar, não, tá? E vocês precisam saber essa definiçãozinha aqui. Isso aqui é importante. Beleza. Bom, se eu for analisar a minha solução quanto ao seu estado físico, ao estado físico da minha própria solução, né, eu posso ter soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Como assim? Bom, por exemplo, uma solução sólida é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma solução sólida. Eu olho para o ouro e vejo um sólido, certo? Só que esse sólido, ele é constituído de mais de um tipo de substância pura. O ouro 18 quilates é constituído por um outro sólido aqui, que é o ouro, 75% de ouro, e 25% é prata, cádmio ou níquel. Então, o estado físico da solução, do ouro 18 quilates, é sólido, por isso que é uma solução sólida. E por que é solução? Porque é uma mistura homogênea, tá? E eles estão dispersos, no caso, se eu fosse classificar quem é o soluto solvente é quem está em maior quantidade, né? Maior, 75%, então é o ouro. E o restante seria o soluto, tá? Solução que eu tenho que está no estado físico líquido, né? Uma solução no estado físico líquido é uma solução de álcool, onde eu vou ter aqui 70% o etanol e 30% a água. Tá? Então, essa solução, ela está no estado físico líquido. Bom, ela se apresenta líquida. E eu tenho uma solução gasosa, que é o ar atmosférico, que tem 78% de N2, 21% de O2 e o restante de CO2 e outros gases. Tá? Então, o ar atmosférico, se eu não for considerar as partículas de poeira, né, que tem no ar, se eu for considerar só a composição gasosa, ele é uma solução que está no estado físico gasoso. E é claro, o solvente é quem está em maior quantidade, N2, o resto é soluto.
Aqui, no caso do álcool, o solvente é o etanol e o resto é soluto, a água, né? Se eu for classificar, observar a minha solução em relação ao estado físico dos componentes da solução, ou seja, os estados físicos do soluto e do solvente, respectivamente. Essa ordem aqui, ó, soluto primeiro e depois solvente, tá? O que eu posso ter? Eu posso ter uma solução do tipo sólido-sólido, produzindo uma solução sólida. Como assim? O meu soluto, que é o ouro 18 quilates, o meu soluto, que no caso do ouro 18 quilates é a prata, por exemplo, está no estado sólido. E o meu solvente, que é o próprio ouro, está no estado sólido também. E vai produzir uma solução sólida, tá? Eu posso ter estado físico do soluto líquido e do solvente líquido. Como assim? No caso daquele álcool que a gente viu, né? Eu tenho a água, que é o meu soluto, que está lá líquida, e eu tenho o álcool, que também é líquido. Quando eu junto os dois, cada um líquido, né? Eu vou produzir a minha solução, que também está no estado líquido. Tá? No caso de soluto gasoso e solvente gasoso, lá no exemplo do ar que eu dei, eu tenho soluto, que são os demais gases, né? O2, CO2 e tal, que estão no estado gasoso, e o N2, que está em maior quantidade, é o solvente, que também está no estado gasoso. Quando eu junto todo mundo para formar solução, produz uma solução gasosa, tá? Posso ter soluto sólido e solvente líquido, produzindo uma solução líquida. Como assim? No caso do soro fisiológico, por exemplo, né? Que eu tenho lá uma determinada quantidade de sal misturada com açúcar e água. Então, o sal é sólido, o açúcar é sólido também, que são os solutos, e a água no estado líquido. Quando eu misturo tudo, forma uma solução líquida, que é o soro fisiológico, tá? Beleza. Ok. E eu posso ter estado físico do soluto gasoso e do solvente líquido, como, por exemplo, a água que a gente tem, ela tem gases dissolvidos nela. Então, eu tenho o meu soluto, que é o gás, que está dissolvido, por exemplo, o gás O2, na água, certo? Então, eu vou produzir uma solução líquida também, né? Porém, o meu gás que está dissolvido, ele era o estado gasoso, estava no estado gasoso e a água no estado líquido, tá? E isso é o que permite, por exemplo, os peixes respirarem, né? A gente ter lá os gases dissolvidos na água que permite, né, a gente ter o processo de respiração dos animais embaixo d'água que podem fazer, né? Ok. Bom, outra coisa que a gente tem que entender a respeito da solução, das soluções de uma forma geral, é o grau de solubilidade do meu soluto, tá? Que a gente também pode chamar isso de coeficiente de solubilidade. O CS, a siglazinha, né? Coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade, tá? O que representa esse coeficiente de solubilidade? Vai representar a quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura, ou seja, uma temperatura X lá, eu consigo determinar no máximo tanta quantidade de soluto para tanta quantidade de solvente. Como assim? Uma quantidade máxima, né? Vou ter essa tabela aqui para vocês entenderem melhor. Ó, eu tenho aqui nessa primeira parte aqui do quadro as temperaturas em graus Celsius. E na segunda parte do quadro eu tenho o coeficiente de solubilidade.
esse meu coeficiente de solubilidade, ele me dá uma relação de gramas de NaCl para 100 gramas de água, ou seja, a quantidade de solvente, que é a água, é fixa. O que está variando aí é a quantidade de NaCl que eu consigo solubilizar conforme eu vou aumentando a minha temperatura. Então, sempre para 100 gramas de água. A 0 graus Celsius, eu consigo solubilizar 35,7 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Em 10 graus Celsius, eu já consigo solubilizar 35,8 gramas de NaCl em 100 gramas de água. 20 graus Celsius, 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. 30 graus, 36,3 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A massa de água é fixa. 40 graus Celsius, 36,6 gramas de NaCl. 50, 37 gramas de NaCl. 60 graus Celsius, 37,3 gramas de NaCl. E 70 graus Celsius, 37,8 gramas de NaCl. Ou seja, para uma determinada quantidade de solvente, eu consigo solubilizar uma quantidade máxima de soluto a uma dada temperatura. Então, a minha temperatura, ela vai determinar o quanto que eu consigo solubilizar daquele meu solvente naquela massa, daquele meu soluto, naquela minha massa de solvente, tá? Certo? E aí, com isso, eu consigo classificar as minhas soluções quanto ao grau de solubilidade, ou seja, quanto a essa capacidade de solubilização, quanto ao meu coeficiente de solubilidade. As minhas soluções, elas podem ser classificadas em relação ao coeficiente de solubilidade como saturadas, insaturadas ou supersaturadas, tá? E essa classificação é referente ao coeficiente de solubilidade, ou seja, a essa capacidade máxima, essa quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente a uma temperatura aí determinada. Certo. Então, o que é uma solução saturada? A solução saturada é aquela que eu solubilizei uma quantidade de soluto exatamente igual àquela quantidade estabelecida no coeficiente de solubilidade, tá? Como assim? Lá naquele quadro, se vocês olharem lá a 20 graus Celsius, que é a temperatura que eu estipulei aqui, o coeficiente de solubilidade do NaCl são 36 gramas de NaCl para 100 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui, ó, no meu recipiente 100 gramas de água, eu vou colocar exatamente dentro desse recipiente 36 gramas de NaCl, que é o que está estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Então, quando eu tenho exatamente a mesma quantidade de soluto solubilizada lá no meu recipiente, a mesma quantidade estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, a massa solubilizada é igual à massa do coeficiente de solubilidade. Eu tenho uma solução do tipo saturada, tá? E uma solução do tipo insaturada, ou a gente também pode chamar ela de solução não saturada, tá? Como que a gente faz para determinar? O que eu observo numa solução insaturada? A quantidade de soluto solubilizado lá no meio é menor do que a estabelecida pelo meu coeficiente de solubilidade. Ou seja, eu coloquei menos soluto do que eu poderia colocar, uma quantidade menor do que a minha quantidade máxima. Como assim? Bom, a gente viu que a 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do NaCl são 36 gramas para 100 gramas de água. Então, se eu tenho aqui o meu recipiente com 100 gramas de água, vamos lá, no meu exemplo, eu quis colocar aqui apenas 26 gramas de NaCl, tá? Só que o meu permitido são 36. Como eu coloquei 26, eu coloquei
uma quantidade menor do que a permitida, né? Eu poderia colocar aí até 36, mas eu coloquei só 26. Como eu coloquei menos do que o permitido, então eu tenho uma solução insaturada, ou a gente chama de não saturada, porque eu não cheguei no grau máximo de saturação, que seriam 36 gramas de NaCl para 100 gramas de água. Beleza. E uma solução super saturada? Olha, vamos lá, super. Tá demais, super saturada. Eu estou colocando uma quantidade de soluto solubilizada nessa solução maior do que a estabelecida pelo meu coeficiente de solubilidade, tá? Como assim? Eu tenho que fazer umas maracutaia para isso acontecer? Eu tenho que fazer umas maracutaiazinha, mas dá para fazer. Vou explicar já já. Vamos observar aqui o exemplo. Meu coeficiente de solubilidade de NaCl é 36 gramas para 100 gramas de água nessa temperatura, 20 graus Celsius. Tá? A 20 graus Celsius eu consigo solubilizar 36 gramas. Mas digamos, isso em 100 gramas de água. Mas digamos que eu aumentei um pouco a minha temperatura, eu esquentei aí essa minha água e fui para uma temperatura um pouco maior, sei lá, 30 graus Celsius, 40 graus Celsius. Eu aqueci essa água de forma que me permitiu solubilizar não 36 gramas de NaCl, mas solubilizar 40 gramas de NaCl. Então, eu consegui colocar uma quantidade maior do que estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, né? Eu coloquei 40, sendo que o meu máximo era 36. Pode isso? Pode. É estável? Não é estável, tá? Não é uma solução estável. Isso quer dizer o quê? Que qualquer coisa que eu faça nessa solução, a tendência dela, natural das coisas, é que ela se torne uma solução que a gente chama de saturada com corpo de fundo. Ou seja, a tendência dessa solução super saturada é se transformar em uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Como assim? Como assim? Deixa eu botar aqui no próximo slide. A tendência dela é se transformar numa solução saturada com corpo de fundo ou com precipitado, né? Porque ela não é uma solução estável, ela é instável. A tendência dela é ficar estável, ou seja, se eu posso colocar no máximo 36 graus Celsius a 20 graus Celsius, essa minha solução que estava aquecida, se ela começar a se resfriar, chegar aos 20 graus Celsius, o que vai acontecer? Somente 36 gramas desse NaCl vão ficar solubilizados na água, tá? Ou seja, somente a quantidade estabelecida pelo meu CS, pelo meu coeficiente de solubilidade. Conforme essa minha solução vai resfriando, quando chegar a 20 graus Celsius, eu só vou ter 36 gramas de NaCl solubilizado. Os outros 4 gramas que eu tinha solubilizado em excesso vão ficar aqui no fundinho como um sólido, como um precipitado. 4 graminhas lá embaixo no fundo do recipiente, tá? Por isso que a gente chama de supersaturada, ela se transforma em saturada, porque ela vai ficar lá nos 36, que é o grau máximo de saturação do coeficiente de solubilidade, né? Com o corpo de fundo, porque aquele excesso que estava na solução, ele vai ficar lá na região inferior do recipiente como um precipitado, certo? Ok. Bom, sabendo disso, a gente pode trabalhar graficamente esse conceito de coeficiente de solubilidade, certo? Que é muito importante, costuma cair bastante aí em vestibulares gráficos, certo? Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui nesse gráfico, né, que a gente chama de curva de solubilidade? A gente tem aqui no eixo Y a solubilidade da nossa
do nosso soluto, né? Em relação a grama de soluto para 100 gramas de água, tá? Nesse caso aqui é para essa quantidade de solvente. E para esse solvente, poderia ser para outro solvente com uma outra quantidade. Aí vai depender do gráfico, né, do problema, tá? E aqui a gente tem uma relação com a temperatura no eixo do X. Nesse caso aqui, o que a gente observa? A gente observa que conforme a temperatura vai aumentando, a capacidade de solubilidade, ó, vai aumentando. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, a 0 graus Celsius, a gente tem uma quantidade aí menor, a taxa aqui que está crescendo é de 25 e 25, ó, 25 gramas e 25 gramas, certo? Então, a gente tem aqui que a 0 graus Celsius, a gente tem uma quantidade menor que 25 gramas, aproximadamente metade, né? Então, vamos dizer aí, sei lá, 10, 13, né, gramas de soluto. E conforme a gente vai aumentando, por exemplo, aqui em 10 graus Celsius, a gente tem 25 gramas. Aqui em 40 graus Celsius, a gente tem aproximadamente 60 gramas. E assim a gente vai, conforme vai aumentando, né, a temperatura vai aumentando aí a solubilidade do soluto na solução, tá? Bom, esse tipo de gráfico onde a gente tem o aumento da temperatura acarretando um aumento da solubilidade, a gente chama de gráfico de dissolução endotérmica. Ou seja, a gente tem a dissolução sendo favorecida pelo aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade de solubilidade do meu soluto nesse meu solvente, tá? Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer um leite quente com Nescau, por exemplo, né? Você pega aí um leite que faz em casa, pega metade do seu copo, deixa gelado, do seu leite gelado, e a outra metade do copo, que você vai fazer um copo inteiro, né? Metade você deixa gelado, a outra metade você esquenta o leite, né? Aí depois você pega uma colher de Nescau, bota no leite quente, e outra colher de Nescau você bota no leite gelado e tenta misturar para ver o que acontece. O leite quente, ele vai solubilizar esse Nescau com muita maior facilidade, tá? Então, nesse caso dessa solução, digamos assim, né? Solução, porque não é homogêneo, mas dá para ter uma ideia. No caso dessa solução aí, nós teríamos, né, uma solução, uma dissolução do tipo endotérmica, ou seja, favorecida pelo aumento da temperatura. Conforme eu aumento a minha temperatura, eu aumento essa capacidade de solubilidade do meu soluto. É uma curva ascendente, é uma curva que cresce, ó, tá crescendo a minha curva, tá bom? E o que eu consigo tirar de informação desse gráfico? Além de ser uma curva ascendente, que me mostra que o aumento da temperatura acarreta um aumento da solubilidade, uma dissolução endotérmica, que absorve, que usa, bota esse calor para dentro, né, do sistema, para favorecer a solubilidade, né, porque endo é para dentro, e térmico vem de calor, ou seja, absorve esse calor, usa o calor fornecido para o processo de dissolução, tá? Além dessas informações, a gente consegue saber se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada, dependendo do ponto que eu estou analisando, tá? Como assim? Exatamente sobre a curva do meu gráfico, aqui, ó, sobre essa curva aqui, que eu estou marcando em roxo, exatamente sobre a curva do gráfico, nossa, ficou tá super reto, mas deu para entender, né? Exatamente sobre a curva do gráfico, deixa eu pegar aqui, curva do gráfico, então, exatamente sobre a curva do gráfico, eu tenho uma solução saturada. Então, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, 60 graus, eu sei que a minha solução, para ela ser saturada, eu vou solubilizar aproximadamente 100 gramas de soluto, tá? Deixa eu botar aqui mais bonitinho, pegar uma temperatura mais fácil de ver aqui.
pode ser 60 graus mesmo, aproximadamente aqui, ó. A 60 graus, eu consigo solubilizar aproximadamente, ó, 100 gramas do meu soluto. Quem é o meu soluto? KNO3, tá? Nitrato de potássio. Beleza. Então, a 60 graus, se eu pego exatamente sobre a curva, eu tenho o meu ponto de saturação da minha solução, tá? Agora, digamos lá que a 60 graus eu quis continuar subindo. Digamos que eu quis continuar subindo e parei aqui nesse ponto aqui, ó. Solubilizando aí aproximadamente, vou parar num ponto mais fácil de ver. Solubilizando aí 250 gramas de KNO3. Então, como eu tô aqui nesse ponto acima, deixa eu mudar a cor aqui nesse ponto aqui vermelho, acima da curva de solubilidade, eu estou solubilizando uma quantidade maior do que permitido, né? Nessa temperatura. Por quê? A quantidade permitida pelo coeficiente de solubilidade nessa temperatura é o quê? É 100 gramas. Eu solubilizei 250, ou seja, eu vou ter uma solução do tipo supersaturada, ou seja, acima da curva do gráfico, vai ter uma quantidade maior de soluto sendo solubilizada, ou seja, eu vou ter uma solução supersaturada, tá? E se eu pegar aqui, aproximadamente, nesse ponto aqui, abaixo da curva do gráfico, eu vou estar solubilizando 50 gramas de soluto nessa temperatura de 60 graus Celsius. Eu vou estar solubilizando uma quantidade menor do que a permitida. A permitida lá na curva de saturação são 100 gramas. Eu solubilizei 50, então eu tenho uma solução do tipo insaturada, tá? Ou seja, sobre a curva do gráfico, exatamente na curva do gráfico, eu tenho a solução saturada. Acima da curva do gráfico, eu tenho uma solução supersaturada, porque eu vou solubilizar uma quantidade maior do que a permitida. E abaixo da curva do gráfico, eu tenho uma solução insaturada, porque eu vou solubilizar uma quantidade menor do que é permitido, tá? Isso é importante? Gráfico cai na prova? Bastante, tá? E no caso desse gráfico aqui, qual é a diferença desse para o outro? É a curva, tá? Nesse caso desse gráfico aqui, a gente tem uma curva do tipo descendente. Uma curva que desce, ó. Essa curva aqui está descendo, não está subindo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, conforme eu vou aumentando a temperatura do meu sistema, o que está acontecendo com a capacidade de solubilização do meu soluto? Está diminuindo. Por exemplo, aqui em 20 graus Celsius, a gente conseguiria solubilizar aproximadamente 0,16 gramas de hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. Em 40 graus Celsius, aumentando a minha temperatura, já fui para 0,14, já diminuí. Em 60 graus Celsius, eu fui... Nossa, tá bem tudo, né? Eu fui para aproximadamente 0,12, ou seja, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu estou diminuindo a solubilidade do meu soluto, que é o hidróxido de cálcio, tá? É uma curva que desce, descendente. A gente chama esse tipo de dissolução, que é desfavorecida pelo aumento da temperatura, né? A solubilidade desfavorecida pelo aumento da temperatura, a gente chama de dissolução exotérmica, tá? O aumento da temperatura desfavorece a solubilidade. Tudo bem? É claro que os conceitos de endotérmico e exotérmico a gente vai ver melhor lá em termoquímica, que é o próximo conteúdo depois que a gente terminar esse pacote aí de informações de tudo de soluções. Tá? Eu vou falar melhor sobre endo e exo. Mas, a princípio, para isso, vocês precisam entender essa questão de ser favorecida pelo aumento da temperatura ou não. Tá? É o mais importante nesse momento. Depois eu vou fazer umas analogias quando a gente chegar lá em termo, tá? O que eu consigo analisar aqui na curva do gráfico? As mesmas coisas, as mesmas informações. Sobre a curva do gráfico, eu tenho uma solução saturada
E aí, como é que eu faço para saber o que eu tenho abaixo da curva e acima da curva? Preciso decorar? Não, só preciso saber que na curva é saturado. O resto a gente deduz, né? Vamos lá. Eu quero olhar... Deixa eu mudar a cor aqui. Eu quero olhar... Aqui é 40 graus Celsius. Eu sei que em 40 graus, sobre a curva do gráfico, eu posso solubilizar no máximo 0,14 gramas. Então, para ter uma solução saturada em 40 graus Celsius, eu tenho que colocar 0,14 gramas de hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. Aí, vamos lá. Se eu coloco a 40 graus Celsius, eu coloco 0,12, eu coloquei uma quantidade menor. Então, essa região aqui é a região da solução insaturada, né? Agora, vamos lá. Se eu coloco em 40 graus, eu coloco 0,18, eu coloquei uma quantidade maior do que a permitida de hidróxido de cálcio, ou seja, essa região é a região da solução supersaturada, tá? Então, não precisa decorar tudo, é só saber que na curva do gráfico eu tenho solução saturada, o resto eu consigo deduzir, tá bom? E saber que se a minha solução, se a minha curva de solubilidade, ela desce, ela não sobe com o aumento da temperatura, ela é uma dissolução exotérmica. Se sobe, é endo, ou seja, eu uso a temperatura ao meu favor. Mas se desce, ela é exo. A temperatura ela não me ajuda, ela só prejudica o meu processo. Tá bom? Beleza. Por quê? Por que isso acontece? Porque processos endotérmicos são processos que absorvem o calor para o processo acontecer. Então, se eu já estou dando energia em forma de calor, né? Por isso que tem o aumento da temperatura, eu estou ajudando. Ele quer absorver calor, eu estou dando calor, então o meu processo vai gostar. Por isso que a curva aumenta. Mas no processo exotérmico, um processo exotérmico é aquele que libera a energia para acontecer. A gente vai falar melhor sobre isso em termoquímica, mas só para vocês terem uma noção. No processo exo é para fora, libera a energia. O processo exotérmico é um processo que libera a energia para acontecer. Se eu estou dando energia, ele quer perder, ele não quer receber. Então, por isso que o aumento da temperatura, né, o aumento do calor, ele vai desfavorecer, não vai aumentar a solubilidade, vai diminuir. Ele quer perder calor, ele quer perder energia, ele não quer aumentar, tá? E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, em algumas soluções que a gente faz, que a gente tem lá, está com a mãozinha no becker e o becker fica geladinho, ou o becker fica quentinho, né, o meu recipiente. Quando o meu recipiente fica geladinho, é porque o meu recipiente, a minha solução, o meu sistema, está absorvendo a energia do meio externo, ou seja, é um processo endotérmico, né? E, consequentemente, ali o meu recipiente está ficando gelado. Quando o meu recipiente fica quentinho, é porque ele está liberando energia para o meio externo, exotérmico, tá bom? Bom, vamos olhar aí como é que isso funciona na prática, né? Eu botei aqui um gráfico, analise é uma questão da UNB, do vestibular da UNB. Analise o gráfico, julgue os itens abaixo apontando os corretos. Os itens estão no próximo slide, aqui é só para vocês olharem esse gráfico e observarem que a gente tem aqui, ó, curvas que crescem e uma curvazinha que desce, ou seja, processos de dissolução endotérmicos, a maioria, quase todos, né? Só aqui do sulfato de césio que é uma dissolução exotérmica, tá? O aumento da temperatura desfavorece a dissolução, a solubilidade. Beleza. E é para julgar aí cada item como verdadeiro ou falso, ou seja, como certo ou errado. Eu posso ter mais de uma certa, mais de uma errada, tá? Não é para marcar qual é a que está certa, é só uma certa não, pode ter mais de uma. Beleza, então vamos olhar aqui o nosso gráfico. Quais são as opções? Aqui, ó. A substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius é o KNO3. Vamos ver se essa afirmativa está correta. A gente pega aqui 10 graus e olha qual é, até onde a gente pode chegar, qual é a curva maior aqui,
onde a gente tem o ponto que a gente consegue chegar na curva mais alta, tá? Qual é a curva mais alta? Porque a curva mais alta vai me informar qual é que tem o maior ponto de saturação, ou seja, a maior solubilidade, a maior capacidade de solubilização. A curva que tem o ponto mais alto aqui, ó, é o nitrato de sódio, o NaNO3, não o KNO3. Então, essa daqui está errada, tá? Acho que eu fiz aqui um de cá. Aí, eu botei aqui as análises. Está incorreto. Beleza. Depois a gente vai lá para os outros slides. Eu vou fazer análise direto aqui nesse, tá? Bom, mas eu fiz os slides com as respostas. Letra B. Então, a gente sabe que essa daqui está errada. A substância que apresenta a menor variação da solubilidade entre 30 graus e 80 graus é o cloreto de sódio. Então, eu tenho que olhar aqui entre 30 graus e 40 graus. Vou marcar aqui, ó, 30 graus e 80. E 80 graus. Beleza, é essa faixa aqui que eu quero olhar, entre 30 e 80. O que eu tenho que observar aqui? Ele quer saber quem é que apresenta a menor variação de solubilidade, ou seja, qual é a curva que vai ter a menor tangente, o menor ângulo de reta, tá? Ou seja, a curva que está mais retinha possível. Retinha assim, retinha, tá? Não para cima, não para baixo, retinha assim. Aqui tem o menor ângulo aí de coeficiente angular da curva, tá bom? Beleza. Ó, a curva do NaNO3, ela é bem inclinada. A do KNO3 também é bem inclinada. A do NH4Cl também é bem inclinada. A do NaCl, ó, tem uma inclinação pequena. E a do sulfato de césio também é bem inclinada, ou seja, a curva que tem a menor inclinação aqui é a do cloreto de sódio, ou seja, essa daqui está correta, ela é verdadeira. Ele pediu para classificar como certo ou errado, né? Então aqui é correto. Letra C. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura. Já vimos que não, ó. Essa daqui diminui com o aumento da temperatura. Então, essa daqui está errada. A mistura de 20 gramas de NH4Cl com 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. Vamos ver, ó. 50 graus Celsius. Eu quero colocar 20 gramas em 100 gramas de água no NH4Cl. Então, eu tenho que ir lá na curva do NH4Cl. Cara, tá muito ruim essa minha... Deixa eu pegar aqui uma reta para ficar mais fácil. Curva do NH4Cl em 50 graus Celsius. E ver qual é a capacidade de dissolução dele. Em 50 graus é aproximadamente, vamos lá, mais ou menos 45. Aproximadamente 45. 45 gramas de NH4Cl que eu consigo colocar, né? Se eu coloco 20, eu tenho uma solução insaturada. Eu estou colocando uma menor quantidade que eu poderia colocar, né? Ou seja, essa afirmativa aqui está correta. Beleza. Letra E. Uma solução preparada com 80 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 40 graus Celsius apresentará sólido no fundo do recipiente. Vamos lá. 40 graus, deixa eu botar na reta aqui, 40 graus, nitrato de potássio. Então, 40 graus. A 40 graus eu consigo solubilizar aproximadamente, né? 65 gramas, aproximadamente 65 gramas de KNO3. Aproximadamente. Se eu coloco 80, eu coloquei uma quantidade maior do que eu poderia. Ou seja, eu tenho uma solução super saturada. E aí, como eu não vou fazer nada e nenhuma maracutaia doida para essa solução supersaturada ficar nessa supersaturação,
Eu vou manter lá na mesma temperatura, ou seja, eu não vou nem aquecer e nem resfriar para poder, não vou fazer nada, eu não vou aquecer. Nesse caso aí dessa curva, eu teria que aquecer, né, para poder conseguir solubilizar mais. Como eu não vou aquecer, então eu vou manter a mesma temperatura, esse excesso não vai solubilizar. Então vai ficar como sólido, né, como corpo de fundo. Então essa daqui também é verdadeira. Tá? Então ficou errado, certo, errado, certo, certo. Correto, correto, incorreto, correto, correto. E aqui já estão as análises aqui de cada letra, tá, gente? A análise da letra A e o porquê, a análise da letra B e o porquê, da letra C e o porquê, da letra D e o porquê, e da letra E e o porquê, tá? Então, já está explicado tudo no esquema. Bom, classificação das soluções, em relação a isso, é basicamente isso. Então, eu tenho que pegar a questão e analisar. É bem simples, não tem muito mistério não, tá, gente? É só prestar atenção, tá? Agora, a gente pode classificar as soluções quanto à natureza do soluto, né? Quanto à natureza do soluto, as soluções podem ser classificadas como iônicas ou moleculares. São duas classificações aí distintas. Bom, então, as soluções iônicas, elas são soluções constituídas tanto por compostos iônicos quanto por compostos moleculares que foram ionizados. Ou seja, toda vez que eu pego um composto, coloco lá no meu solvente, geralmente água, né? E essa minha solução, ela vai ter na sua constituição íons livres. Essa minha solução, ela vai ser classificada como uma solução iônica, porque ela vai ser uma solução capaz de conduzir corrente elétrica, que a gente também chama de solução eletrolítica, tá bom? Então, uma solução iônica é uma solução eletrolítica, porque ela possui íons livres lá na sua constituição, e esses íons livres têm a capacidade de ser portadores de carga e portadores aí permitem a condução de corrente elétrica, tá bom? E quando é que a gente tem íons livres lá na nossa solução? Quando a gente tem um composto iônico, que é solúvel em água, ou quando a gente tem compostos moleculares que são facilmente ionizados aí em água. E eu botei aqui os exemplos, NaCl, né, que é um sal, então é um composto iônico, se solubiliza completamente em água, no caso do NaCl, e é um composto molecular que se ioniza em água, é o HCl, um ácido. Os ácidos, eles tendem a se ionizar na água, né? Então, vai produzir uma solução eletrolítica aí para mim. Quanto mais forte esse ácido, mais eletrolítica é essa solução, mais maior é o seu caráter iônico. Tudo bem? Beleza. E as soluções moleculares, elas são constituídas por compostos covalentes que não vão ser capazes de ser ionizados quando colocados em água. Ou seja, quando eu pego o meu composto covalente, coloco em água e ele não libera íons livres para mim na solução, eu não vou ter portadores de carga, não vou conseguir conduzir corrente elétrica, consequentemente, eu não vou ter uma solução eletrolítica. A minha solução não vai conduzir corrente, tá bom? Que é o caso da minha água pura, né? Da minha água com açúcar. O açúcar, ele não é ionizado, quando a gente coloca ele em água, ele não vai produzir íons. Consequentemente, eu não tenho uma solução eletrolítica. A minha solução é incapaz de conduzir corrente elétrica. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E até a próxima aula, onde a gente vai falar das concentrações, das soluções e fazer exercícios a respeito do tema de concentrações. E abordando estéquio também. Até a próxima.